Bom dia, caríssimos amigos e amigas, seguidores do meu canal. Estamos aqui para a gravação de mais um vídeo do Bate-Papo com o Dr. Luiz. E dando sequência aos vídeos anteriores, onde estávamos estudando a questão 886 do Livro dos Espíritos, que se refere à caridade como a entende Jesus, né? Como Jesus entende a caridade. Essa é a pergunta de Kardec e a resposta dos bons espíritos é que Jesus entende a caridade como benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições humanas e o perdão das ofensas. Então, bem diferente do que muitos podem avaliar e achar que caridade é apenas a doação de coisas, de objetos e etc., né? Nós vamos ver que na resposta do Cristo existe muito mais uma prática de relação com o semelhante, aonde estão envolvidos os sentimentos da bondade, da indulgência e a atitude do perdão. Então são sentimentos e atitude. É assim que Jesus entende a caridade. E nós já falamos sobre o perdão, dissemos nos vídeos anteriores que essa tríade, né, que muitos chamam de BIP, benevolência, indulgência, perdão, é uma escada evolutiva, aonde inicia-se justamente o primeiro degrau pelo perdão das ofensas, depois vem a indulgência e, por fim, a benevolência para com todos. Então nós vamos pegar no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 17 e 18, a chegada de um mancebo próximo de Jesus que o chama de bom mestre e lhe pergunta o que deve fazer para adquirir a vida eterna. Então a frase é mais ou menos essa: bom mestre, o que devo fazer para adquirir a vida eterna? E Jesus responde com uma outra pergunta: por que me chamas de bom? Bom só existe um, que é Deus. Então, para a gente refletir sobre essa condição. Claro que Jesus, dentre todos os espíritos do nosso planeta Terra, é o espírito mais benevolente. É óbvio que ele possui a bondade em sua máxima potencialidade no seu coração e nas suas atitudes. Então, por que ele fez essa reflexão? Para demonstrar, em primeiro lugar, a humildade. Que todas as virtudes que nós possuímos, elas nos foram, vamos dizer assim, doadas, emprestadas pela divindade. No fundo, elas não são nossas. São atributos da divindade e como nós fomos criados à imagem e semelhança do Pai, nós recebemos como um acréscimo de misericórdia todas essas virtudes que o Pai também tem. Claro que numa dimensão muito menor, numa dimensão do relativo, conquanto o Pai, Deus, as possui no sentido mais amplo e absoluto, coisa que nós jamais atingiremos. Mas, dentro da nossa relatividade, é óbvio que nós temos a bondade, que precisa, como todas as outras virtudes, ela precisa ser desenvolvida. Como uma pequena semente, ela precisa ser adubada, cercada de carinhos, né? E de todos os nutrientes possíveis, o raio do sol, a chuva, enfim, precisa ser cultivada ao longo das existências, seja na carne, a encarnação, seja fora da carne, na chamada erraticidade ou mundo espiritual. Então, por isso que Jesus reforça a questão da humildade quando nós fizermos coisas boas. Numa outra passagem, Jesus chega a alertar assim: que brilhe a vossa luz
para que os homens, observando as vossas boas obras, glorifiquem ou reconheçam a Deus. Então, ele diz que a gente pode praticar boas obras, né? Na medida que ele solicita que a nossa luz brilhe e que nós pratiquemos coisas boas, então ele reconhece, ele atesta que nós temos essa bondade íncita no ser, né? De alguma maneira ali escondidinha, mas com potencialidades de aumentar a cada dia de acordo com a nossa boa vontade, com o nosso objetivo e intuito de fazer com que ela cresça. Então, a benevolência é isso. Então, nós temos lá a questão 886. Quando nós desenvolvermos, já dissemos isso no vídeo anterior, vamos repetir. Quando nós desenvolvermos em máxima potência a benevolência para com todos, não será necessário nem a indulgência, nem o perdão das ofensas, porque a benevolência já abarca completamente essas duas outras atitudes e sentimentos. Ok? Então, o egoísmo, para a gente entender, né, por que a gente ainda não exterioriza a bondade com a sua máxima potencialidade, né, o seu vigor, é porque nós somos criaturas ainda vinculados ao egoísmo, que é a questão 913 do Livro dos Espíritos, é a causa mais radical das nossas imperfeições. O egoísmo ele é incompatível com a bondade, porque quando somos egoístas ou praticamos o egoísmo, o que move os nossos objetivos é o interesse pessoal e não o interesse do outro. Às vezes nós podemos até praticar uma caridade material, né, e tal, mas com o interesse de sermos reconhecidos, elogiados, que as pessoas saiam espalhando que a gente fez aquele bem. Então, vejam, a intenção primordial, fundamental, é o interesse pessoal, é a vaidade. Então, o egoísmo e a bondade, eles são incompatíveis. Na medida que um diminui o egoísmo, naturalmente a bondade pode crescer, tomar conta do seu lugar, no lugar do egoísmo. Então, todas as outras manifestações do egoísmo, que nós chamamos de orgulho, vaidade, arrogância, ciúme, prepotência, a mania de tentar querer controlar a vida dos outros, todas elas têm como causa radical, por isso que foi essa a pergunta do Kardec, né? Qual a imperfeição mais radical? A raiz de todos os males. E eles respondem na questão 913, que é justamente o egoísmo, que é algo a ser combatido. Se nós desejamos desenvolver a bondade, aliás, o Chico recebia muita gente querendo desenvolver a mediunidade, né? Ele foi o maior médium desse país, talvez no século XX o maior médium do planeta. Ele recebia muitas pessoas, como é que eu faço para desenvolver a psicografia, a psicofonia, ou mesmo as manifestações físicas, enfim. Era procurado por muitos médiuns para que ele desse uma dica. E ele respondia sempre assim, interessante, que eu recebo muita gente querendo realmente desenvolver a mediunidade, mas não recebi até agora ninguém querendo desenvolver a bondade. Então ele dava essa advertência, uma advertência bem dura, mas com que finalidade? Fazer que nós compreendamos que na medida em que nós desenvolvamos as virtudes divinas, naturalmente a espiritualidade nossa aumenta. Consequentemente também a nossa capacidade de intermediar as condições do plano espiritual.
de recebermos as intuições dos bons espíritos, as sugestões deles, né? Por quê? Porque a nossa espiritualidade está aumentando através da prática das virtudes. Não é necessário que nós estejamos internados, enfurnados numa mesa mediúnica para que nós possamos intermediar os valores do espírito. É necessário desenvolvermos a espiritualidade. E a espiritualidade se desenvolve junto com o aflorar, o colocar para fora, o desenvolver, o evoluir das virtudes divinas que estão guardadas no nosso, como dizia Carl Gustav Jung, no nosso lado sombra. A nossa sombra não é só de coisas negativas, é o manancial de todas as nossas, inclusive, potencialidades. Todas as nossas potências ainda são por nós ignoradas. Como eu falei aqui em outra vez, nosso maior medo não é das nossas sombras, e sim da nossa luz. Quem afirmou isso foi o grande Nelson Mandela. Ele falou que esse é o nosso maior medo, é termos contato com essas potências da alma, essas potências divinas que estão dentro de nós. Então o Chico falava sobre isso, né? Mas nós já podemos exercitar a bondade, porque também ninguém deve ficar desanimado. Então quer dizer que agora é só perdão, só mais à frente a indulgência, né? Daqui a muitas encarnações a benevolência, não. A gente precisa começar a exercitar, mesmo que o que mova a nossa intenção seja, como dissemos, o egoísmo e o interesse pessoal. Mesmo assim. Porque o bem é sempre o bem. Qualquer pessoa que seja beneficiada pela nossa atitude, pela nossa palavra, pelas nossas mãos, é uma testemunha no futuro para nos trazer exatamente aquele benefício de que nós fizemos o bem. Então o bem é sempre o bem, mesmo que nesse momento a gente não consiga praticar a questão 893 do Livro dos Espíritos, que é a caridade desinteressada. Kardec pergunta qual a mais nobre de todas as virtudes. De todas as virtudes que a gente conhece, humildade, misericórdia e tal, qual a mais nobre? E a resposta das entidades venerandas, dos espíritos, é que é a caridade desinteressada, algo raríssimo no nosso planeta, porque, como dissemos, a maioria das pessoas pratica a caridade, mas com algum objetivo de interesse pessoal. Mas temos que praticar. Para atingirmos um dia a caridade desinteressada, vamos começar com o que eu chamo de caridade interesseira. Não tem problema. Interesseira. Eu estou fazendo isso para minha evolução espiritual. Ótimo. Olha que objetivo. Quantas encarnações a gente passou sem se preocupar, nada, zero à esquerda, com a nossa evolução espiritual. Se nessa vida a gente já está preocupado com isso, já é um grande passo, é um salto quântico no nosso objetivo espiritual. É muito bom. Então temos sim que praticar a caridade tanto quanto possível, não desperdiçar nenhuma oportunidade para praticarmos a caridade. Levarmos um consolo, enxugarmos uma lágrima, né? Colocarmos um ombro amigo em favor do próximo. Misericórdias, né? Colocar o nosso córdice é coração a favor da miséria, do sofrimento alheio. Essa é a etimologia fundamental da palavra misericórdia. Então temos que praticar para um dia isso ser automático. Um dia essa benevolência, no caso do Cristo ou dos espíritos superiores, ela será automática, mas por enquanto
nós precisamos ainda exercitar. Assim como falamos do perdão, que Jesus falou, não, são 70 vezes 7 vezes, ou seja, vai praticando. Vai praticando porque não é fácil. Não é? Para espíritos da nossa condição não é fácil perdoar. Então, nós temos também o homem de bem. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que é o Sede Perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, no tópico 3 nós temos a descrição do homem de bem. E aconselho a todos a relerem, porque ali é o paradigma, ali é o arquétipo do homem que um dia nós seremos. Homem ou mulher, então aqui a gente não está falando de gênero. O arquétipo do ser humano que um dia nós seremos. Então a gente precisa ler e reler várias vezes aquela descrição do homem de bem, porque precisamos exercitar no dia a dia o aflorar daquelas potencialidades e daquelas possibilidades que estão na nossa intimidade, precisando apenas do exercício. Eu lembro muito sempre daquele conselho dos anjos que apareceram aos pastores quando Jesus nasceu. Glória a Deus nas alturas, paz e boa vontade para com os homens. Se a gente ainda não consegue praticar a indulgência, a benevolência, o perdão das ofensas, né? Não consegue ser misericordioso, mas se a gente tiver pelo menos boa vontade em entender e aceitar o outro como ele é, com as suas o diferente de nós, com as suas diferenças, né? Que se chama alteridade. Alteridade é aceitar o diferente com as suas diferenças, coisa que é muito difícil no mundo de hoje, né? E você vê uma diferença daquilo que você pensa, do que você sente, e você já condena. Então, a alteridade é isso, é o exercício também de nós tentarmos compreender as diferenças dos seres que são diferentes de nós. Para isso precisa boa vontade, que é o que os anjos recomendaram àqueles pastores que foram visitar depois a manjedoura onde o Cristo estava. Então é isso, vamos desenvolver, não desperdiçar nenhuma oportunidade. Dr. Bezerra de Menezes, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, para contar um fato dessa bondade, que às vezes ela pode ser singela, mas ela tem um efeito assim extraordinário, porque ela é movida pela boa vontade. A gente, quando reconhece que nós possuímos pouquíssimos recursos de nós mesmos, mas que temos, seguindo a recomendação do Cristo, de que temos que brilhar a nossa luz, quer dizer, a luz que Deus colocou dentro de nós, temos que botar no velador e não esconder debaixo do móvel, né? Nós temos que botar no velador, que é a parte mais alta, ou seja, nossas atitudes de benevolência, elas têm que ser praticadas e têm que ser vistas, não por vaidade, mas para que possam servir de exemplo e sejam replicadas. Como aconteceu com o Dr. Bezerra de Menezes uma vez, que ele tinha acabado de fazer uma palestra na Federação Espírita Brasileira, na Avenida Passos, número 30. E o Dr. Bezerra era tão assim humilde que ele descia as escadas pedindo desculpa se ele tinha falado alguma besteira, se ele tinha ferido alguém, magoado alguém durante a sua palestra. Ele descia pedindo perdão. E quando ele chegou no final da escada, tinha um homem meio maltrapilho, né? Uma pessoa de recursos financeiros parcos, né? Uma pessoa pobre. E ele diz assim: Dr. Bezerra, o senhor poderia me ajudar? E ele falou: o que foi, meu filho? O que está acontecendo? Não, é porque lá em casa todos estão doentes. Minha mulher, meus filhos, todos estão acamados com febre há alguns dias e eu não tenho recursos, não tenho remédio nenhum para dar para eles, não tenho nada. O senhor poderia me ajudar de alguma maneira? E aí, Dr. Bezerra, comovido, imediatamente coloca a mão no bolso, mas como ele doava tudo que ele tinha,
Quando ele percebe, ele não tinha dinheiro nenhum. Normalmente ele mandava a pessoa comprar na farmácia, penhorava, depois ele ia lá e pagava, mas ele estava sem nenhum recurso. E aí, naturalmente, ele fez uma prece, entrou em comunhão com os bons espíritos, e ele disse assim: meu filho, eu não tenho nada material para te dar, mas eu vou te dar um abraço. Um abraço do fundo do meu coração, lembrando Maria de Nazaré, nossa mãe, Maria Santíssima. E quando você chegar em casa, você vai replicar esse abraço. Você vai dar esse mesmo abraço em cada um dos componentes da sua família. E assim foi feito. O Dr. Bezerra deu um abraço com toda a amorosidade possível naquele jovem, e ele foi para casa e seguiu a recomendação de Jesus. Do Dr. Bezerra. Seguiu a recomendação do Dr. Bezerra, deu o abraço e em cada abraço ele visualizava a presença de Maria de Nazaré. Uma semana se passou, ele retorna à Federação Espírita Brasileira, reencontra o Dr. Bezerra, e o Dr. Bezerra: oh, meu filho, e como é que ficou sua família? E como é que eles estão? E etc. Dr. Bezerra, no dia seguinte, eles não tinham mais nada. A febre tinha passado, todos os sintomas desapareceram como um passe de mágica. E hoje eu venho aqui para lhe dar o meu abraço de gratidão e de reconhecimento pelo bem que o Senhor fez pela minha família. Então vejam, é a bondade. Qualquer um pode praticar, qualquer um pode dar um abraço, qualquer um pode dar um colo amigo ao seu semelhante que sofre, que chora. Qualquer um de nós pode ser um sirineu, lembrando Simão Sirineu na Via Crucis do Cristo, aliviando o peso das cruzes. Claro que a gente não vai remover ou trazer para nós as provas e as expiações que estão direcionadas aos nossos semelhantes. Mas se nós já tivermos uma palavra de consolo, de carinho, de reconforto para aquele que sofre e chora, nós já estaremos no exercício dessa bondade. É isso que o Cristo espera de nós. Ainda mais nesse momento difícil de transição planetária, onde o mal aparentemente está ganhando, aparentemente está superdimensionado nos valores, na sua divulgação, na mídia e etc. Esses momentos são fundamentais, esse momento, aliás, é fundamental para que a implantação do reino de Deus, quer dizer, aquele reino que Jesus falou, meu reino ainda não é deste mundo, mas nós estamos às portas da implantação desse reino, que não, como disse o Cristo para o sacerdote Haná, no livro Boa Nova, a implantação do reino de Deus não é no cérebro, não é no raciocínio. Quando o sacerdote Haná pergunta o que ele estava fazendo em Jerusalém, ele diz assim: passo por Jerusalém para implantar o reino de Deus no coração dos homens. Então o reino de Deus será implantado no nosso coração. Na medida em que nós pratiquemos a caridade, nós estamos na sintonia com esse reino que pouco a pouco, de forma calma, tranquila, parcimoniosa, está sendo implantado no coração de todos os homens e mulheres do planeta. Nós vamos encerrar com uma música que eu amo, que eu gosto muito dessa música, chamada Humano Amor de Deus, de Adriana Arides. Depois eu vou botar, eu sempre boto o linkzinho para depois de vocês escutarem a música, né? Junto com, logo embaixo da descrição do vídeo, vai ter o linkzinho para vocês escutarem essa música maravilhosa da Adriana Arides, que ela canta com o padre Fábio de Mello. Uma música lindíssima e a letra mais bonita ainda. Então eu vou ler só uns trechinhos, porque a letra
é longa, só para a gente harmonizar o nosso final. O nome se chama Humano Amor de Deus, o nome da música. Quando a solidão doeu em mim, quando o meu passado não passou por mim, quando eu não soube compreender a vida, tu viestes compreender por mim. Quando os meus sonhos eu vi desmoronar, me trouxeste outros para recomeçar. Quando eu me esqueci que eu era alguém na vida, teu amor veio para me relembrar. Que Deus me ama, que não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz: coragem. Coragem, boa vontade, paz, saúde, harmonia e tudo de bom que Deus possa conceder, eu desejo para todos vocês, meus queridos seguidores do canal. Graças a Deus, namastê e fiquem com Ele. Muito obrigado.